Uma outra forma que a gente pode usar para classificar as ondas é em relação à sua natureza, galera. Em relação à natureza, vamos começar nas ondas mecânicas, pessoal. Então, a primeira natureza de onda que a gente pode pensar são as ondas mecânicas. O que são essas ondas mecânicas? As ondas mecânicas, elas são aquelas que necessariamente precisam do meio material para se propagarem. Então, são ondas que se propagam somente através das partículas de um meio material. Ah, pessoal, o que isso quer dizer? Quer dizer que as ondas mecânicas, gente, elas não conseguem se propagar se não tiver um meio material. Ou seja, na ausência de um meio material, no vácuo, essas ondinhas não conseguem se propagar. Elas não conseguem viajar. A energia não é transmitida, não é transportada se você não tiver um meio material, se a onda for mecânica. Pessoal, essas aqui elas são bem intuitivas. Por exemplo, um tipo de onda mecânica que a gente pode pensar é a onda formada na superfície de uma água, igual a gente acabou de ver. Se não tiver água, não tem como essa onda existir. Então ela é uma onda mecânica, ela depende da presença da água. Essa onda em particular, ela tem uma característica bem interessante, pessoal. Quando a gotinha cai aqui, ó, percebe que a onda se propaga em duas direções? Ela se propaga nessa direção aqui e nessa direção, e formando esse círculo que vai abrindo. Isso aqui, pessoal, que nós chamamos de onda bidimensional. Ela se propaga em uma superfície, não é só em uma linha, como a gente viu na mola ou numa corda. Então, as ondas que se propagam em superfícies, nós chamamos de bidimensionais, tá, pessoal? E essa aqui é uma onda mecânica, porque ela precisa da água para existir. Uma outra onda mecânica também é a onda que se propaga na corda de um violão quando você toca ele. Por exemplo, essas aqui, ó. Se não tiver a corda, não tem como essas ondas na corda se propagarem. Então, galera, a gente vê que essas ondas precisam da corda para elas existirem. Sem a corda, elas nunca vão existir, elas precisam do meio material para se propagarem. E aqui entra um outro exemplo bem legal, galera, um outro exemplo bastante legal. Quando essas cordas vibram, elas emitiram som. Espero que vocês tenham ouvido o som. E esse som emitido por essas cordas vibrando, ele também é uma onda, e é uma onda mecânica também, pessoal. Então, o próximo exemplo de onda mecânica que nós vamos ver é o som. Esse exemplo é bem importante. Mais para frente nós vamos estudar acústica, que é basicamente toda uma parte em que nós vamos estudar em detalhes o comportamento do som. Mas aqui vamos só pensar inicialmente sobre o som, galera. O som, ele é uma onda mecânica e longitudinal. Então, vamos pensar no seguinte. Eu tenho aqui uma caixinha de som, e quando essa caixinha de som é ligada, ela vai emitir o som aqui, igual as cordas do violão, por exemplo. E o que vai acontecer é isso aqui, ó, pessoal. Não sei se vocês já viram uma caixa de som bem alta, ela fica com o fundo oscilando assim, para frente e para trás. Quando ela fica provocando essas oscilações para frente e para trás, o que ela produz são regiões de ar comprimido, quando ela comprime o ar na ida, e ela também produz regiões em que o ar é expandido. E essas perturbações se propagam através do ar. Então, pessoal, a gente vê que ela precisa do ar para se propagar. Se não tiver o ar, você não tem a propagação do som. Por isso que o som é uma onda mecânica. E ele é caracterizado por compressões e rarefações, tá, gente? Essa parte aqui, em que a pressão é menor, em que você tem uma expansão do ar, nós chamamos isso de rarefação. Porque como você expandiu, tem menos partículas, então o ar ele fica mais rarefeito nessa região. Tranquilo? Então o som ele é caracterizado por compressões e rarefações. E ele precisa do ar para existir.
Ele precisa de um meio material para existir, por isso que ele é uma onda mecânica. E além de ser uma onda mecânica, o som também é uma onda longitudinal, porque à medida que essas compressões e rarefações vão se propagando, as partículas do meio, olha aqui, ó, elas oscilam para frente e para trás, na mesma direção em que a onda se propaga. Por isso que ela é uma onda longitudinal, beleza? E aqui embaixo, pessoal, é só um gráficozinho mostrando a pressão dessas regiões aqui do ar. Onde você tem a compressão, a pressão aqui é mais alta. Dá para enxergar? Vai acompanhando o pico aqui de pressão, ó. Onde você tem uma rarefação, a pressão é mais baixa, ó. Acompanha a parte de baixo lá de pressão. Então, pessoal, esse é o som. Ele é uma onda mecânica e longitudinal. Isso faz a gente pensar um pouquinho sobre alguns filmes espaciais, onde você tem naves espaciais explodindo em guerra, por exemplo, como Star Wars. Vamos ver uma cena aqui para vocês entenderem do que eu estou falando, galera. Olha só. Bom, pessoal, pensando que o som é uma onda mecânica e assistindo essa cena, vocês conseguiram perceber que tem alguma coisa errada? Essa cena, ela fisicamente tem um erro. Bom, o erro é o seguinte, ela se passa no espaço. E a gente sabe que no espaço não tem ar. Lá o que a gente tem é a ausência de ar, é o vácuo. E a gente acabou de ver que o som é uma onda mecânica. Então, a princípio, ele não poderia se propagar na ausência de ar. Ou seja, o som, galera, ele não conseguiria se propagar no espaço. Então, olha que interessante. A gente viu essa cena no espaço em que você tem explosões e a gente escuta tudo. Quando, na verdade, não deveríamos conseguir ouvir as explosões espaciais. Por que isso, pessoal? Porque lá você não tem o ar para fazer com que o som consiga se propagar. E como o som é uma onda mecânica, a gente viu isso, ele não vai conseguir se propagar no vácuo do espaço. Então essa cena, pessoal, do Star Wars, ela está fisicamente errada, não era para a gente escutar nada. E é legal porque no novo filme do Star Wars, eles criaram uma nova cena. E eles tentaram melhorar isso um pouco, olha só essa outra cena. Então, pessoal, nessa outra cena do filme mais atual, a gente vê que eles tentaram seguir um pouquinho melhor os princípios físicos. A gente vê que no primeiro momento da explosão, a gente não escuta nada. E só no final da cena que eles colocaram o som da explosão para dar um certo dinamismo, que é a mesma coisa que a cena anterior fez. Mas aqui, pelo menos, eles colocam um momento de silêncio, que é o que realmente aconteceria se nós víssemos uma explosão no espaço. Nós conseguiríamos enxergar essa explosão, mas nós não conseguiríamos escutar essa explosão, porque o som é uma onda mecânica. Beleza, galera? Então, tem essa ideia bem interessante aí sobre os filmes espaciais aí. Agora, uma coisa interessante. Professor, se eu não consigo ouvir porque o som é uma onda mecânica, por que eu consigo enxergar? Por que eu consigo enxergar as explosões espaciais? Porque a luz ela também não é uma onda. Se a luz ela é uma onda, como que ela consegue se propagar no vácuo? E aqui, pessoal, essas duas perguntas muito interessantes. Por que a gente consegue enxergar as explosões espaciais?
E sabendo que a luz é uma onda e a gente consegue enxergar, significa que de alguma forma ela consegue se propagar no vácuo. Como que ela faz isso? Bom, pessoal, agora eu vou explicar para vocês essas perguntas aqui, essas ideias. Vamos responder isso aqui, né? E isso aqui, pessoal, acontece porque a luz, ela é um outro tipo de onda, ela é uma onda de outra natureza. O som é uma onda de natureza mecânica, que precisa do meio material para se propagar. A luz, ela possui uma natureza eletromagnética. E as eletromagnéticas, pessoal, elas são bem especiais. Elas conseguem se propagar mesmo no vácuo. Ué, professor, mas como é que uma onda vai se propagar no vácuo se você não tem partículas para transmitir a energia de um ponto para o outro? Essa é uma pergunta interessante. E aqui, pessoal, tem um processo um pouquinho complicado que explica como que as ondas eletromagnéticas se propagam, que eu vou mostrar para vocês aqui em resumo, mas que a gente só vai estudar mais profundamente lá no conteúdo do terceiro ano, beleza? Porque a gente precisa entender muito bem eletromagnetismo. Mas aqui eu vou dar um resumo do que acontece. Uma onda eletromagnética ela é criada por oscilações de partículas com carga elétrica. Então, se você tem uma partícula com carga elétrica e coloca ela para oscilar, isso produz uma onda eletromagnética, como a luz. Então, a luz ela é produzida por partículas com carga elétrica que estão oscilando. Bom, a gente poderia mudar essa palavra oscilando para acelerando, tá, pessoal? Mas oscilando aqui serve para mim. O que acontece é que vocês vão ver lá no terceiro ano que uma carga elétrica oscilante ela produz um campo elétrico também oscilante. Então, esse campo elétrico oscilante aqui, pessoal, ele produz, por sua vez, um campo magnético oscilante. Pessoal, é bem interessante. A gente percebeu, a gente conseguiu perceber, quando eu falo a gente, eu estou falando os físicos, tá, pessoal? Que campos elétricos oscilantes produzem campos magnéticos oscilantes. E esses campos elétricos oscilantes são produzidos por partículas carregadas oscilantes também. E aí, por último, a gente tem que os campos magnéticos oscilantes voltam a produzir novamente novos campos elétricos oscilantes. Então, deu para você entender que isso nunca acaba. Você sempre vai ter campo elétrico oscilante produzindo campo magnético oscilante, que produz campo elétrico oscilante, que vai produzir campo magnético oscilante, e esse processo ele continua indefinidamente. Esse processo, pessoal, é o que permite que as ondas eletromagnéticas se propaguem no vácuo. Porque isso aqui é um processo chamado de autoindutância. As ondas eletromagnéticas elas se autossustentam. A variação de um campo, a oscilação de um campo, produz o outro. Por isso o nome é eletromagnético. Ela é composta por oscilações elétricas e magnéticas, dos campos elétricos e magnéticos. Esse processo, pessoal, nós chamamos de autoindutância. E isso faz com que as ondas eletromagnéticas elas sejam autossustentáveis, elas consigam se propagar mesmo que não tenha material para auxiliar essa propagação. Então a energia liberada por essa carga elétrica oscilante lá no começo, lá na fonte, ela vai sendo transmitida através desse processo chamado autoindutância. Bem interessante, né? Então, as ondas eletromagnéticas não dependem de um meio material para se propagar. Elas conseguem se propagar mesmo no vácuo. Beleza, pessoal? Graças à autoindutância. Então, nós temos que as ondas eletromagnéticas podem se propagar mesmo na ausência de um meio material. Ou seja, mesmo no vácuo, elas conseguem se propagar. Pessoal, elas também se propagam em meios materiais, tá? Mas, claro, né? A luz ela se propaga no ar, por exemplo. Vocês estão me vendo aqui porque tem luz batendo na minha cara e a luz está chegando em mim, mesmo que aqui esteja tudo ocupado com ar, beleza? Então ela consegue se propagar em meios materiais, mas ela não necessita deles para se propagar. Beleza, pessoal? Então, um jeito da gente tentar visualizar ondas eletromagnéticas, pessoal, seria uma coisa mais ou menos assim, ó. O E, ele representa o campo elétrico. E o B, ele representa o campo magnético. E eles vão oscilando perpendicularmente, olha que interessante. E a variação de um
vai produzindo a variação do outro, a oscilação de um vai produzindo a oscilação do outro. E isso é um processo autossustentável. Isso aqui é uma animação que tenta ilustrar um pouquinho do que seria uma onda eletromagnética. Mas se você pensar numa onda eletromagnética em 3 dimensões mesmo, tem uma animação que eu achei bem legal, que tenta ilustrar de forma um pouco mais realista, porque a gente não enxerga campos elétricos e magnéticos. Mas se a gente tentasse representar os campos elétricos e magnéticos oscilantes, seria uma coisa mais ou menos assim, ó pessoal, olha que legal. As setinhas, os vetorzinhos verdes, eles seriam os campos elétricos oscilantes. E aqui os vetorzinhos azuis, eles seriam os campos magnéticos oscilantes. E a oscilação de um está produzindo a oscilação do outro. Isso aqui seria uma cara bem interessante para a gente tentar enxergar um pouquinho das ondas eletromagnéticas. Beleza, pessoal? Então as ondas eletromagnéticas conseguem se propagar no vácuo graças ao processo de autoindutância, em que as oscilações do campo elétrico conseguem produzir oscilações de campo magnético que produzem oscilações do campo elétrico e assim por diante. Tudo bem?